Direito financeiro. 1. Atividade financeira do Estado. Primeiro, elementos. As despesas públicas ou gastos públicos são gerenciadas por meio de um orçamento público. Acaso a receita pública arrecadada, ingresso de dinheiro nos cofres públicos, não seja suficiente para custear os gastos públicos, o Estado poderá obter empréstimos públicos, também chamados de créditos públicos, para atingir o equilíbrio entre receita e despesa pública. Portanto, são elementos da atividade financeira do Estado: despesas públicas, orçamento público, receita pública e crédito público. Dois. Orçamento público. Segundo conceito: é a lei que autoriza os gastos que o governo pode realizar durante um determinado período de tempo. Natureza jurídica: de acordo com a corrente doutrinária majoritariamente adotada no Brasil, o orçamento público é lei meramente formal. Por não ser uma lei geral e abstrata, lei no sentido material, em regra, não há direito adquirido no que tange às ações e despesas programadas no orçamento público. Terceiro, princípios gerais orçamentários. Princípio da legalidade. Somente a lei pode determinar como os recursos públicos serão utilizados. Princípio da legalidade. Exceção: possibilidade de criação de créditos extraordinários por medida provisória. Princípio da exclusividade. A lei orçamentária só pode conter matéria orçamentária e nada mais. Princípio do equilíbrio orçamentário. As despesas autorizadas na lei orçamentária, atenção, não podem ser superiores à previsão das receitas. Princípio da anualidade. O orçamento público é de periodicidade anual. Princípio da anualidade não impede que a LOA contenha previsão de despesas para exercícios seguintes: Constituição Federal, artigo 165, parágrafo 14. Princípio da unidade. Deve existir apenas um orçamento para cada ente da federação, em cada exercício financeiro. Princípio da universalidade. Todas as receitas e todas as despesas governamentais devem fazer parte do orçamento sem qualquer exclusão. Princípio da transparência orçamentária. Os entes públicos devem divulgar amplamente o orçamento e suas consequentes previsões orçamentárias, receitas, despesas, renúncias, etc., de modo que sejam dispostas de maneira facilmente acessível
a todos. Cuidado! Pare! Exceções. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 33. Por expressa autorização constitucional, algumas informações, inclusive de natureza orçamentária, que envolvem a segurança da sociedade e do Estado, podem ser protegidas pelo sigilo. Princípio da não afetação, vinculação das receitas de impostos. É vedada a vinculação, afetação, destinação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Quarto, orçamento participativo. Consulta prévia feita aos cidadãos acerca dos gastos públicos que querem ver realizados antes que os projetos de lei sejam encaminhados ao Poder Legislativo para debate e aprovação. Base normativa. Artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Atenção! Não tem força vinculante, e sim meramente opinativa. Três, Receita Pública. Quinto, conceito. Receita pública é o valor que ingressa nos cofres públicos e que poderá ser utilizado como fonte de custeio das despesas públicas. Receita pública versus ingresso público. Ingresso: todas as entradas de recursos nos cofres públicos pode vir a ser devolvido ao particular. Receita: somente a parte do ingresso que pode ser apropriada e usada pela administração pública, ou seja, se tornará disponível no orçamento público. Sexto, classificação das receitas públicas. Taxas e preços públicos. Taxas, por serem tributos, devem ser instituídas por meio de lei e devem integrar a obediência ao regime jurídico tributário, regras e princípios de direito tributário esculpidos na Constituição de 88. Trata-se de receita derivada. Estado obtém com seu poder de império, arrecadando-as coercitivamente dos particulares. Preço público ou tarifa. Obrigação voluntária, de natureza contratual, sendo regulada dessa forma pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de receita originária. A fonte da receita pública é o próprio patrimônio do Estado. Receitas correntes e de capital. Correntes são aquelas que aumentam a disponibilidade financeira do Estado, ou seja, que aumentam o poder de gasto, de dispêndio para o custeio dos objetivos definidos nos programas e ações voltados às políticas públicas. De capital, advindas de uma operação em que o próprio patrimônio gera patrimônio. Por exemplo,
quando o Estado compra um veículo com recursos próprios. Sai dinheiro e entra patrimônio. Sétimo, renúncia de receitas. Se dá, em regra, por meio da concessão de benefícios fiscais, redução de tributos concedida a um grupo de contribuintes por meio de lei. Exemplo: subsídios, isenções, reduções de base de cálculo, concessões de crédito presumido, anistias ou remissões. Somente lei ordinária, em sentido estrito, nunca um decreto ou outro instrumento infralegal, pode conceder benefício fiscal referente a tributos. Oitavo, fundos públicos. É uma reserva em dinheiro, patrimônio, bens ou ações que é legalmente afetada, destinada pelo poder público para determinado fim ou objetivo. Trata-se da individualização, separação de determinados recursos por meio de uma lei e sua vinculação, afetação a uma área específica. Nono, transferências diretas. Esta cai na prova. Constituição de 88, artigo 157, inciso 1 e 158, inciso 1. Pertencem aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios o produto da arrecadação do Imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Décimo, dívida ativa. Possibilidade de se cobrar um débito inscrito por meio de protesto. Pleno do STF, na ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 5.135 do Distrito Federal. Reconheceu o protesto da CDA, Certidão da Dívida Ativa, como meio extrajudicial legítimo, constitucional, para a cobrança da dívida ativa. Quatro, despesa pública. 11º, exigência de certidões de regularidade fiscal para fins de pagamento. SITJ, agravo interno, no RMS, no Mato Grosso. A administração pública não pode reter o pagamento por serviços já executados ou por bens já entregues, mesmo se a contratada não apresentar, no momento do pagamento, certidões de regularidade fiscal.